Paulista, Pedro Ramiro, temos má notícia com relação a um craque corintiano e departamento médico? É isso mesmo, Gustavo Soler. Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, o Rodrigo Garro. A gente está apreensivo com relação à situação do Rodrigo Garro. Até mandei agora há pouco uma mensagem para a doutora Ana Carolina Corte para entender melhor esse assunto. Mas para trazer a informação para vocês direto da nota oficial do Corinthians. O Corinthians informa que Rodrigo Garro está em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O tratamento teve início em dezembro do ano passado, depois do fim da temporada, e seguiu durante o período das férias. Os sintomas vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 2024, foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. O jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube. Essa é a nota oficial do Corinthians falando sobre o Rodrigo Garro. É só o que eu quero, até mandei uma mensagem para a doutora Ana Carolina, que sempre atende gentilmente aqui a Rádio Bandeirantes, só para tentar entender melhor qual o período que ele pode ficar afastado dos gramados, qual que é o tempo que ele pode acabar deixando de lado a possibilidade de jogar no Corinthians. Então a gente está de olho nessa situação para saber sobre o Rodrigo Garro, para saber por quanto tempo o meio-campista do Corinthians vai ficar afastado dos gramados. Mas o Rodrigo Garro ele começou a treinar. Ele começou a treinar durante um período no Corinthians, depois desse retorno das férias. Ele fez parte da equipe alvinegra nesse período. Aliás, um abraço pro Douglas, personal da Academia Raia Livre, que está acompanhando a gente, mandando mensagem aqui também. Trabalha no Corinthians? E não, é que ele acabou de mandar aqui um detalhe importante, um áudio que está ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes. Mas, e é um grande fã do Rodrigo Garro, e a gente está de olho nessa situação, porque o próprio Corinthians vive essa situação bastante delicada com relação ao atleta. Bom, passando um pouco de assunto, deixando isso um pouco de lado, é claro que o torcedor do Corinthians fica preocupado, mas hoje também o Timão anunciou, agora há pouco, uma nova informação. O Corinthians acertou de forma, a gente já tinha adiantado aqui, mas agora de forma oficial, o Corinthians acertou a contratação definitiva do zagueiro Kaká. O atleta tem contrato válido até o fim de 2028. Algumas coisas chamam atenção nesse anúncio. Vamos lá. Kaká acertou um vínculo até 31 de dezembro de 2028, multa rescisória de 300 milhões para o mercado brasileiro e 300 milhões de reais, tá? E 100 milhões de euros para o mercado internacional. Até aí, beleza, ok. O problema o Corinthians não informou o valor. O Corinthians está fazendo basicamente o que as outras gestões fizeram no clube. Não informa mais os valores das contratações. Era algo prometido pelo Augusto, né? Exatamente. Augusto Melo prometia que ia divulgar todos os valores com relação a contratações. Valores, porcentagem, eu lembro. Tudo. O senhor estava de recesso, eu lembro da coletiva de posse dele, ele prometeu isso. E ele disse até em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, depois eu vou recuperar esse trecho, porque ele disse isso aqui na Rádio Bandeirantes. E o Augusto Melo agora não informou o valor com relação a isso, não informou o valor com relação ao Kaká. E a gente está de olho nessa situação, apesar da gente já saber o valor que estava alinhado de 4 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos do Kaká, que cá entre nós é um jogador mediano. Não é lá tudo isso, mas o Corinthians pagou. Ele vai levantar a faixinha lá, né? Nossa, como ele é herói. É um ídolo, né? O maior feito, acho que do Kaká por enquanto, para alguns, foi ter levantado aquela faixinha, né? O que para mim foi uma vergonha também. Mas enfim, é um atleta que fica no Corinthians, 25 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. O Corinthians está de olho nessa situação e está de olho também nisso tudo. Os salários seguem atrasados, tá? O Corinthians ainda não pagou a parte de comissão técnica, jogadores, isso segue sem ser alinhado, isso segue sem ser pago. O que está esperando a equipe alvinegra? Ainda sem previsão, tá? De
de pagamento. Pode acontecer da semana que vem. O Corinthians recebeu uma bagatela aí por participação de 44 milhões no Campeonato Paulista e usar uma parte desse valor para pagar os atletas. Isso pode acontecer. Metade desse valor vai ser para pagar os atletas. Isso pode sim acontecer. Mas por que realmente, qual que é a origem desse atraso? O clube teve também um bloqueio nas contas. O André Cury, o empresário, entrou na justiça. É importante lembrar, o Corinthians está no que se chama de RCE. É um regime centralizado de execuções. O que é esse regime centralizado de execuções? O Corinthians entrou e falou com a justiça dizendo o seguinte, em 60 dias, na última semana de janeiro, eu vou te apresentar um plano pra gente quitar nossas dívidas, pra gente pelo menos melhorar nossas dívidas. Nesse período de 60 dias, ninguém pode entrar na justiça contra mim. Ninguém pode entrar cobrando coisas na justiça contra a minha instituição, porque eu estou ajustando justamente a parte financeira. Só que o André Cury, através dos seus advogados, eles acharam uma brecha nesse regime centralizado de execuções. Eles acharam uma cláusula lá que permitia que o Corinthians sofresse um bloqueio. E aí o Timão sofreu um bloqueio e agora vai tentar ajeitar isso na Justiça Federal para também ter valores de possibilidade aí para poder pagar os seus atletas. E para fechar o noticiário corintiano também, o clube que recebeu algumas propostas de patrocinadoras para substituírem a Esportes da Sorte. Empresa que ainda não se regularizou, por enquanto não tem o aval para trabalhar no âmbito nacional. O Corinthians tem conversado com outras casas de apostas que se colocaram à disposição para, quem sabe, substituir a Esportes da Sorte, já que a empresa ainda não tem o aval no âmbito nacional para estar aqui atuando em solo brasileiro. É óbvio, só uma rapidinha para ele, meu caro Paulo do Vale, é óbvio que isso depende da Esportes da Sorte se regularizar. Mas o Corinthians deu algum prazo para que a empresa apresente se vai ou não conseguir se regularizar? E uma outra, não sei se já é o prazo para tal, mas o Corinthians já recebeu o valor desse mês da Esportes da Sorte? O Corinthians tem recebido normalmente os valores, tá? A empresa tem fornecido os valores sem atraso, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. O Corinthians estabeleceu que até semana que vem seria o limite. Até semana que vem, porque aí vai ter a possibilidade ou não de saber se no Campeonato Paulista vai poder estrear. Então seria até quarta-feira, quinto o Corinthians joga. O Corinthians entende que assim, se no jogo contra o Bragantino tiver de entrar sem a Esportes da Sorte, é algo que pode acontecer desde que... Aí o Bragantino tem que jogar de branco, né? O Corinthians joga com aquela toda preta e não dá pra ver nada, né? Sim, sim. Por sinal, é uma belíssima camisa. Isso pode acontecer. E aí o Corinthians quer, ainda que passe um pouco, no máximo sexta-feira, ter a possibilidade de ter uma resposta para também não deixar de lado as propostas, porque as propostas passam. Na vida algumas oportunidades passam e a gente não pode deixar passar, e o Corinthians tem medo disso acontecer. Poético, hein? A gente tá filosofando, né? E aí o Corinthians não quer deixar que isso aconteça. Então, essa situação envolvendo a Esportes da Sorte, meu caro Gustavo Soler e Paulo Del Valle. Ô, Soler, o assunto tem a ver com o Corinthians,